Esses dias o Nicolas Ferreira ele simplesmente começou uma passeata em prol do Bolsonaro, aonde ele vai sair de Minas Gerais, se eu não me engano, e vai chegar até em Brasília, né? E aí vários políticos muito famosos e muito também relevantes se juntaram a ele nesse movimento e você está vendo esse alvoroço que está causando no Brasil. O que as pessoas não percebem em relação a isso é que essa mesma estratégia que o Nicolas Ferreira faz é a mesma estratégia que o Pablo Marçal fez nos últimos 5 anos, 7 anos. E dá muito dinheiro. Talvez o Nicolas ele não use isso para ganhar dinheiro de fato, né? Porque é uma causa política, então os resultados finais eles são metrificados de outra maneira, mas eu e você, a gente consegue utilizar das mesmas estratégias para que a gente consiga fazer grana no nosso negócio, tá? E o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo aqui é basicamente o que eu tenho feito e no passado eu confesso que eu fiz muito mais, mas eu estou mudando um pouco o posicionamento do que eu estou fazendo, mas funcionou muito bem lá atrás e agora está funcionando melhor ainda, porque embora talvez eu tenha ali de primeiro momento reduzido um pouco o faturamento, né? Eu estou trazendo um outro capital que você vai entender nesse vídeo aqui se você vai ficar comigo até o final, tá? Bom, vamos lá. O que você precisa entender? A gente aprendeu que quando a gente cria uma empresa, a gente cria um negócio, né? Basicamente, a gente não pode se associar com polêmicas, a gente não pode ter uma postura meio incoerente ou coisas do gênero, porque você precisa ter uma coisa chamada de credibilidade, né? Porém, o que é credibilidade? E a questão é, quem define a credibilidade? Nós vivemos num mundo com 7 bilhões de habitantes. Ou seja, se você agora tirar sua roupa e produzir conteúdo pelado ou produzir conteúdo de cueca, vamos botar dessa forma, e falar para empresários de private equity, tá ligado? Você vai ter talvez milhões de inscritos e pessoas que te adoram. Exatamente como aconteceu com o Primo Rico no passado, que ele simplesmente postava conteúdo vestindo moletom, né? E o que eu quero trazer de consciência para você é que é o seguinte: a polêmica, a cada dia que passa, se torna mais necessária. Ela se torna necessária pelo fato de você se destacar na multidão. Só que o que as pessoas não entendem sobre polêmica em si é que nada mais é do que ser 100% você. Se você parar agora, onde você está aí, na sua casa ou no seu escritório, e você e alguém colocasse uma câmera filmando as conversas que você tem com os seus funcionários, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, ou amigos, e postasse essas conversas na internet. Se você for homem, assim como eu, provavelmente você sabe que iria dar merda, né? Porque o que a gente fala no off, muitas vezes assim, são coisas muito agressivas e são coisas que realmente fariam as pessoas ou nos amarem, um lado nos amar muito e do outro lado nos odiar absurdamente. E é esse tipo de conteúdo que você tem que colocar pra fora. Eu sei que é bizarro, mas essa é a grande verdade. No mundo que a gente está vivendo hoje, para você se destacar, você precisa ter um posicionamento nada mais do que 100% você, dizendo as verdades mais profundas. Nós não estamos mais na era aonde botar um terno, aonde colocar uma vestimenta XYZ vai fazer com que você venda mais ou você tenha mais posicionamento, como as pessoas falam. Não. Você conhece empresários como o Alex Hormozi, né, que é um empresário americano aí, se não me engano, já é bilionário, aonde esse cara, todos os conteúdos dele são ele de bermuda, de camiseta, e recentemente ele acabou de ganhar o prêmio do Guinness Book, porque ele fez um lançamento de um livro que vendeu mais de 100 milhões de dólares em 72 horas. Um cara que nunca vestiu terno, nunca vestiu roupa bonita, nunca fez absolutamente nada. Ele parece um lenhador. Se você jogar aí Alex Hormozi, você vai conseguir perceber isso. E o que acontece? O que esse cara entendeu, e que outros empresários também estão entendendo, e as pessoas, é o fato de que existe um poder absurdo em ser 100% você. Porque as pessoas elas compram primeiro quem você é para depois comprar os seus produtos. Nós vínhamos de um mercado onde, para você vender alguma coisa, você tinha que ser a persona daquela coisa. Então, exemplo, eu trabalho com tráfego pago. Então, é o Daniel Werneck que fala de tráfego pago e vende produto de tráfego pago. Só que a gente começou a entender, o mercado em si começou a entender que quanto mais você for
pessoa ao invés de produto, mais longevidade você tem e mais venda você faz. Você vê o caso da Virgínia, você vê agora o caso do Toguro, que toda postagem tá o comentário dele lá, sabor energético. E que está sendo uma empresa que já, se não me engano, já está sendo avaliada em 200 milhões de reais, né? Onde o cara não tem um pitch de vendas, ó, compre aqui o sabor energético. Não é, apenas um jogo de branding. E o conteúdo que o cara produz é Haverão Sinais, onde ele fala de mulheres que provavelmente trabalham no job. O que eu quero que você entenda é que o que o Nicolas Ferreira faz é a mesma coisa que o Pablo Marçal, que o Toguro. E o que é isso, Daniel? O que é isso? O nome disso é movimento, né? O movimento, ele nasce primeiro de uma causa muito forte. A causa forte não é, meu Deus, o mundo tem que olhar para a minha causa como se fosse algo surreal. Não. A causa forte é a causa que está dentro do seu coração agora. É basicamente o que te dá ódio. O que dá ódio para você quando as pessoas fazem? Ou elas deixam de fazer? Deixa eu verificar aqui que às vezes para de gravar. O que dá ódio para você? O que as pessoas fazem ou elas deixam de fazer? O que é? Por exemplo, para mim dá muito ódio quando as pessoas elas são falsas, por exemplo, quando elas são desleais. Isso me dá ódio, entendeu? Deslealdade para mim é uma coisa que mentira para mim é uma coisa que sempre foi algo que me trouxe um certo transtorno. Então, por exemplo, se eu começo a atacar os mentirosos, naturalmente, eu estou criando um movimento. Agora, não basta eu causar ódio sem propósito, que o nome disso é rebeldia. O ódio que você vai construir é um ódio direcionado para um ponto de mudança. E é isso que a sua empresa tem que estar posicionada. Por exemplo, cara, o que você odeia nos negócios? Vamos supor que você trabalha com marca de fábrica de bolo. Cara, o que você odeia? Cara, eu odeio bolo seco. Eu odeio aqueles bolos que a pessoa faz, sabe? Com aquela receita michuruca, não sei o que e tal. Ótimo. Você vai começar a ver que a partir dessa causa, você vai começar a entrar não somente no produto bolo, no qual você vai atacar constantemente, porque é o seu inimigo em comum, mas você vai entrar também na mentalidade da pessoa que produz o bolo, nos comportamentos da pessoa que produz o bolo. E foi dessa maneira que em 60 dias eu comecei o Instagram do zero e fiz mais de 30 milhões de visualizações. Por quê? Porque eu entendi naquele momento o meu inimigo claro. Eu entendi meu inimigo claro, que eram pessoas medíocres. Então eu comecei a atacar comportamento de pessoas medíocres. Eu nada mais fiz do que fazer uma lista dos comportamentos, né, que eu odiava nas pessoas, que era sobre mediocridade, e eu comecei a fazer conteúdos sobre esse comportamento na internet. Então, tinha vídeos meus na internet falando o seguinte, olha, um cara nunca namora um homem que mora com os pais. Porque o cara que mora com os pais, ele ainda não foi capaz nem de se sustentar, então ele não é um homem ainda que é capaz de se proteger, que tem aquela garra que nós que somos empresários, a gente sabe, irmão. A gente que pegou um negócio do zero, a gente já passou por muita coisa. Já foi expulso de casa, já passou fome, já passou humilhação. Então isso traz pra gente o quê? Um olhar audaz, uma confiança acima da média. E um garoto que ainda mora com os pais, ele não vai ter isso. Então eu fui lá e provoquei, né? Falando, olha, nunca namore um homem que mora com os pais, porque ele não é capaz de proteger, ele nunca vai dar a vida por você, não sei o quê. Eu tô atacando a mentalidade medíocre. E logo, esse foi um dos vídeos que mais viralizou, né? Foram vários que viralizou, foram mais de 70, se eu não me engano. Tá lá tudo lá no meu Instagram, se você quiser ver. E o que acontece? Quando você começa a fazer essa camada de você atacar a causa, você atacar o problema, o comportamento daquilo que você odeia, naturalmente você vai ter pessoas que vão te odiar, né? Que são os haters. Quem me odiava? Cara, os caras que moram com os pais e tinham dinheiro. Então tem vários jovens que moram com os pais e que ganham dinheiro, tá ligado? Que são até empresários, mas moram com os pais, mas eles me detestam. Por que eles me detestam? Porque eles acham que eu tô errado. Mas eu também tenho uma multidão que adora, por quê? Porque eles acham que eu estou certo. E o que eu quero que você entenda nessa jornada inteira é que, primeiro, você precisa fazer isso para chamar atenção. Não é uma técnica. Você precisa começar a esquecer esse lance de estratégia e técnica.
A única técnica que existe é você ser único. Se você for 100% você, naturalmente você vai se identificar. As pessoas vão se identificar, né? Eu fui processado pelo Ryan Santos, né? É um monte de B.O., né? Eu fui processado pelo Ryan Santos. Por quê? Porque eu falei um pensamento que eu tinha sobre ele em relação à filha dele. E ele foi lá, não gostou e me processou. E ele acabou perdendo o processo, né? E o que acontece? Cara, o Ryan, ele é um exemplo, você provavelmente conhece, né? Ele é um exemplo de uma pessoa que fala um monte de besteiras, ok? E que tem muita gente que é fã. E tem muita gente que não gosta, tá ligado? Mas funciona. Independente do seu pensamento sobre ele, é algo que funciona, não funciona? Ele não tem milhões de seguidores, ele não tem audiência, você vai no YouTube dele, é bombado? Exatamente. O que importa é que funciona. E a grande questão é que isso é a persona dele. Você não pode chegar lá e copiar o que ele faz, ou copiar o que eu faço, ou copiar o que o Pablo Marçal faz, ou Alex Hormozzi, não. Porque senão você vai estar sendo um NPC. Deixa eu confirmar se está gravando aqui. E o que é um NPC? Que é 98% das pessoas do Brasil e do mundo são assim. Por exemplo, olha, para ter credibilidade, bota um terninho, se veste dessa forma, fale dessa maneira. Isso faz com que você seja um NPC, ou seja, um produto industrializado. Você é igual a todo mundo. E quando aparece uma pessoa diferente, assim como eu, ou como o Pablo Marçal, sabe? Ou como Alex Hormozzi, você vê que o mercado de primeiro momento odeia, detesta, como foi o Primo Rico andando de moletom, falando de finanças. O mercado detesta. Por que ele detesta? Porque é diferente dos NPCs. Só que um NPC, ele sempre será um NPC. Então ele te odeia hoje, mas amanhã ele vai ter que gostar de você, porque a multidão vai começar a se dobrar e falar: nossa, ele é brabo, nossa, ele é muito legal, nossa, gostei desse cara, ele é um excelente empresário, ele é um excelente profissional. Aí os NPCs que odiavam, agora eles gostam. Você precisa entender apenas isso. Agora, Daniel, como é que eu vou converter isso em dinheiro para o meu negócio? Bom, você viu o Thales Gomes? Que ele basicamente é o rosto ali, né? Ele, o Alfredo Soares e o Nardão são o rosto ali da G4 Educação. E você vê que o posicionamento dele, né, atacando ali o sistema, aquela coisa toda e tal, faz com que ele tenha a maior parte dos homens empresários do lado dele. Porque pensamos da mesma maneira. Então, como ele converte isso? Ele não precisa estar vendendo o produto dele, ele só precisa estar ali atacando aquilo que ele odeia e estando a favor daquilo que ele ama. Que as pessoas vão se conectar automaticamente. E quando a pessoa vê um anúncio dele, ou quando vê uma palestra, ou quando vê ele fazendo uma chamada, naturalmente a pessoa se sente interessada por aquilo. Porque no final do dia, você tem que entender que criar audiência é um caminho e vender é o caminho que sempre foi ter uma oferta para aquele público. Se você está aqui comigo nesse vídeo até agora, por exemplo, eu tenho uma empresa de educação de produtos high ticket, né? Eu pego mentores, pessoas que, ou então empresários que querem entrar no mercado high ticket, que querem vender produtos de 30 mil, 50 mil, etc. Só que essas pessoas normalmente vendem através de um funilzinho da internet ou através dos stories, elas não têm um processo, um sistema. Então eu pego essas pessoas que até vendem, mas elas não têm um sistema e transformo essas pessoas numa empresa de educação. Com mais de 5 ciclos de venda, né, com todo aquele know-how de terceirização, tanto da parte da venda quanto da parte da entrega, e ensina essa pessoa a ter, né, uma empresa de fato, um negócio de educação, né, através de produtos high tickets. Inclusive, toda quarta-feira, 8 da noite, a gente faz a sala de guerra, onde a gente entra lá e mostra como é que funciona toda essa estrutura, etc e tal. Se você quiser saber mais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Pronto. Eu acabei de fazer para você um pitch, um convite para você participar dessa nossa assessoria, né? Sala de guerra. Uma sala onde eu vou abrir o jogo com você todas as semanas do que a gente faz. Ponto. Ou seja, você só vai clicar no link aqui embaixo se isso tiver dentro da sua narrativa hoje. Se isso estiver se encaixando com aquilo que você precisa. Caso contrário, você só vai seguir o vídeo e pegar os conteúdos até o final. Olha que interessante, eu acabei de te mostrar o processo. Eu produzi um conteúdo sobre um assunto que resolve o seu problema, a sua dor, tanto que você clicou nele, mas a oferta que eu tenho
não necessariamente também se encaixa com você. Talvez você só está assistindo, mas a oferta não vai ser algo que de fato você precisa nesse momento. Você está entendendo? É o mesmo jogo. Não é mais sobre falar sobre o que você vende, é sobre ser você. Então você vai ver vídeos meus, por exemplo, em podcast, você vai ver vídeo meu, como é um vídeo também que está viralizando agora no YouTube, né? Que a gente fez um programa lá, os vendedores de curso, onde a gente analisa pessoas que se dizem milionárias, mas não são, né? Descobrindo quem são e etc e tal. Tem muita gente que está vindo de lá também. Então, ou seja, o meu único trabalho é ser 100% eu e espalhar, pulverizar essa mensagem para o mundo. Aí entra a estratégia, né? Deixa eu verificar aí se está gravando. Eu tenho que pegar meu outro iPhone, né? Que eu consigo monitorar se está gravando ou não. Aí sim entra a estratégia que você vai pegar esse combustível, porque o combustível vai ser a causa e a distribuição vai funcionar. Tanto que as distribuições hoje que são feitas na internet de conteúdo, elas seguem o modelo de um cara chamado Gary Vaynerchuk. Nada mais que isso. Todo mundo faz a mesma coisa, que é o quê? São conteúdos pilares e conteúdos, né, fracionados. Então os conteúdos pilares são palestra, podcasts, vídeos no YouTube, certo? Vlogs. E tudo isso é picotado, que são chamados de cortes, e são pulverizados na internet. Os cortes que funcionam, as frações que funcionam, são aquelas que têm no combustível uma causa. E as pessoas que produzem muito, mas não conseguem funcionar, são aquelas pessoas que não têm o combustível, que é a porra da causa. Então você consegue entender que você seguindo uma estratégia com toda a eficiência do mundo, ela pode não funcionar só porque ela não tem o coração do Homem de Ferro? Você vê a armadura toda do Homem de Ferro, né? Faz um monte de coisas, só que se não tiver o coração do Homem de Ferro, ela não funciona. É a mesma coisa com movimento. É a mesma coisa com qualquer processo que você queira. Se você tem uma estrutura de vendas muito bem desenhadas, né, muito bem desenhada, mas ela não tem o coração, que é uma oferta matadora, tu não vai vender. Se você tem uma estrutura de conteúdo, estratégia muito bem definida, mas não tem o coração, que é o movimento, ela também não vai funcionar. Então, o que você precisa começar a entender é que o efeito Nicolas Ferreira é essencial para que qualquer coisa dentro do seu business funcione. E se você quer produzir conteúdo para trazer cliente e vender mais no seu negócio, você precisa seguir essa estratégia. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, tá? E deixa a solicitação sobre o que você gostaria que eu falasse nesse canal mais para te ajudar. Daniel Werneck na casa, fica com Deus, um beijão, fui.